Muito obrigado, muito obrigado. Método simples de Shinsokan para ser saudável, feliz e recuperar a saúde. Por que não é método simples de Shinsokan para curar a doença? E a oração para manifestar a saúde, que é a oração da refeição. Este vídeo é continuação do vídeo anterior. Vamos utilizar a apostila compilada pela Fabiola Munhal. O que você precisa saber para estar sempre saudável e feliz. Para ser saudável, feliz e recuperar a saúde, você deve manifestar a saúde, não é curar da doença. Seichanoye não cura a doença, faz manifestar a saúde. E é muito mais fácil manifestar aquilo que existe do que apagar ou fazer desaparecer aquilo que não existe. Neste mundo, tem uma lei básica simples. Lei da presença e lei da ausência. Na ausência de alguma coisa que existe verdadeiramente, surge alguma coisa que não existe. É o caso da luz. Na ausência da luz, surge a sombra. Se olhar embaixo aqui da mesa, aqui agora tem sombra. Mas se eu levar a lâmpada, a luz, a sombra desaparece. A sombra nada mais é do que a ausência da luz. Assim é o frio. O frio é a ausência do calor e o mal é a ausência do bem. E a doença é a ausência da saúde. O que tem que fazer para exteriorizar a saúde? A doença é a ausência do amor, da gratidão, do sentimento de gratidão, a ausência da vida, a ausência da alegria, a ausência da harmonia, a ausência da sabedoria, principalmente sabedoria. Por falta de sabedoria, fez coisas que prejudicam o corpo e acabam manifestando a doença. A desarmonia e tristeza é como se fosse parceiro da doença. Onde tem desarmonia, tem doença. Onde tem tristeza, existe a doença. Assim como doença, a desarmonia não existe. É a ausência da harmonia. Se você quiser resolver problema de desarmonia, você tem que manifestar a harmonia. Assim como resolve o problema da tristeza, manifestando a alegria. Oração da refeição. Falo que é oração para manifestar a saúde. Na realidade, não é propriamente uma oração, é uma revelação divina do dia 4 de novembro de 1930. Não vou ler a oração, porque é bem comprida, extensa, mas é uma verdadeira oração para você manifestar a saúde. A parte final é bem claro, o doente a quem foi ministrado o remédio deve dividi-lo em 4 partes e tomá-lo com a mesma mentalização, ou seja, você tem que se alimentar para manifestar a saúde, não é vou me alimentar para curar da doença. Isso é a postura fundamental. Através desse alimento sagrado, da vida, do amor, da sabedoria das pessoas que produziram este alimento, eu vou manifestar a saúde. Esse deve ser o sentimento que você tem, principalmente ingerir o alimento com sentimento de gratidão. A célula é a argila, a mente o escultor e o corpo humano é a escultura. O homem é detentor do direito e poder de moldar na forma que desejar tudo que se refira ao seu corpo carnal. A mente possui absoluto controle de todas as células do corpo quanto às funções que cada um deve executar. Por isso, quando a mente renuncia ou perde o controle ou envia vibrações de discórdia, raiva, conflitos, as células passam a funcionar de forma errada, causam disfunções nos órgãos onde elas atuam. A isso se dá o nome de doença.
A mente é o centro de comando, é o poder, ela controla todas as células. Aqui está o coração e todas as células do coração. Quando a mente envia vibrações mentais de discórdia, de desarmonia, de tristeza, raiva, atrito, as células captam essas vibrações e também entram em choque entre si, e aí cria-se células que não funcionam direito, células, em algumas situações, até células autodestrutivas. Quando surge a vibração de desarmonia, isso é enviada aqui para a célula, para o órgão do coração, e aí surge a doença. A doutora Louise Hay tem um livro que ela escreve, acho que é Você Pode Curar a Si Mesmo, coloca os órgãos do corpo e o tipo de pensamento que é a causa. No caso do coração, as causas são tristeza, falta de alegria, falta de amor, problemas emocionais duradouros, endurecimento do coração. Você é muito dura consigo, dura com os outros. Tem que aprender a expressar amor. O que ela diz, qual o pensamento para resolver problemas de distúrbio no coração. Tem que fazer essa afirmação, autossugestão. Eu expresso amor, ou seja, gratidão a tudo, trago a alegria, generosidade de volta ao meu coração, perdoo e aceito as pessoas. Essa deve ser sua postura e você tem que autossugerir. O rancor produz matéria tóxica no organismo humano e o medo faz com que as funções vitais se retraiam. Por isso, quem quiser recuperar a saúde ou permanecer saudável deve eliminar da mente esses dois grandes inimigos da saúde, que são o ódio e o medo, e procurar manter a mente sempre em paz. Como manter a mente sempre em paz, que é a questão. Método simples de Shinsokan para manter a mente em paz. Sentar com a mente serena, feche os olhos, junte as palmas das mãos diante da face, enquanto estiver inspirando o ar, lentamente mentalize. A vida de Deus flui para o meu interior. Então, quando você inspira o ar, você mentaliza. A vida de Deus flui para o meu interior e você inspira o ar. A seguir, afaste os lábios bem de leve, deixando uma abertura de espessura de uma folha de papel e expirando o ar o mais lentamente possível, mentalize. Todas as angústias, tristezas e impurezas da minha mente estão sendo expelidos juntamente com este ar, e todos os karmas negativos e pecados estão desaparecendo. E procurar manter a mente em paz, como está mentalizando e inspirando e expirando o ar. Meditação simples de praticar para recuperar e manter a saúde. Repita o procedimento anterior várias vezes até sentir que está em paz e harmonia e mentalize. As impurezas que havia no meu interior, meus karmas negativos e pecados foram totalmente eliminados. Minha mente se tornou totalmente serena e está pronta para receber a orientação de Deus. A infinita sabedoria de Deus flui para o meu interior e me orienta. Deus, muito obrigado pela orientação e proteção. Muito obrigado, muito obrigado. Esse é um Shinsokan bem simples, fácil de fazer. Você pode fazer isso várias vezes por dia, várias vezes, pelo menos uma vez por hora. Fazer várias, se você fizer isso, vamos dizer, você consegue fazer 10, 12 vezes por dia. Supondo que dure 1 minuto, você estará fazendo um Shinsokan de 15 minutos, quase um Shinsokan completo. Curando-se a mente, cura-se o corpo.
Para se curar verdadeiramente uma doença, não basta tratar o corpo, é necessário tratar também da mente do doente, porque este mundo é o mundo da manifestação da mente, o mundo da projeção da mente. A causa está na mente, que é uma crença errada, um sentimento negativo, que é o pecado, que, por sua vez, vai atrair uma causa física, um vírus, vai criar um tumor, um inchaço, e ela vai se manifestar como doença, um efeito em alguma parte do corpo, vai ficar doente. Os médicos, em geral, estão preocupados somente com a cura do corpo e não procuram curar o ser humano como um todo, isto é, inclusive a mente. A medicina procura curar o efeito e depois procurar a causa física. Por quê? Tem um micróbio, tem um vírus, tem uma infecção, tem um tumor. Mas o que leva as células ficarem inchadas, ficarem com tumor? É o pensamento, a vibração de discórdia, foi mostrado anteriormente. Os médicos pensam que o ser humano, o homem, é uma máquina constituída de partes. Por isso fazem tratamento parcial, apenas eliminando a parte afetada. Assim, às vezes cura-se a doença, mas o paciente morre ou cura-se de uma doença e manifesta em outro lugar. O professor Katsumi Tokuhisa, que teve um choque uma vez, porque ele tratou de uma paciente, conseguiu curar. Depois de 3 meses, o marido veio todo triste e disse que a esposa dele tinha falecido. E foi onde, quando ele se deu conta que não adiantava só curar o corpo, mas tinha que curar a mente, tratar da causa. Você mesmo pode curar a sua doença. Você possui em seu interior a infinita força curadora da vida. Por isso, você mesmo pode curar uma doença. Qualquer pessoa possui em seu interior a infinita força curadora. Se reconhecer essa força, verterá infinitamente e logo correrá a cura. Por que não conseguem exteriorizar a força curadora da vida? Porque estão hipnotizados por hipnotizadores, tipo enciclopédia, literatura. Hoje em dia, ninguém pesquisa na enciclopédia, pesquisa na internet e aí aparece um monte de sintoma de doença, além dos anúncios de remédios. Bombardeados por sugestionamentos, tais como isto é muito perigoso, tome tal remédio, faça tal tratamento, tome vitaminas, etc. Ficam condicionados a acreditar que a força curadora da vida seja mais fraca que a doença e medicamento. Todo mundo hipnotizado pelo vírus da Covid. Né? Tanto bombardeio de notícias de terror, verdadeiro terror foi feito em relação à Covid. Então, psicologicamente influenciado, qualquer dorzinha de garganta, a pessoa já pensa que está com Covid. Como curar a si mesmo da doença? Se for eliminada a sugestão, eu sou fraco, essa doença é perigosa, etc., por meio do poder de boas palavras, e da conscientização da verdade, que é a essência do homem, vida perfeita e saudável, será ativada a força vital já existente no seu interior. Quem comprovou isso foi o Dr. Quimby, através do poder da palavra, da sugestão. Ele diz que a primeira causa da doença, a ideia falsa hereditária de que doença nasce de uma causa material, e que a segunda causa é a imaginação errônea da maioria que pensa estar doente, tão logo perceba algum sintoma. Ele dominava a técnica de hipnotismo. No começo, ele hipnotizava as pessoas e fazia sugestão hipnótica, ótimos resultados. No começo ele hipnotizava e fazia sugestão hipnótica,
Depois ele percebeu que não era o fato de hipnotizar que curava, mas sim porque ele implantava no subconsciente, pelo poder da palavra, o homem é filho de Deus e não é dominado por coisa alguma. Então ele deixou de hipnotizar as pessoas e viu que aconteceram os mesmos resultados sem o hipnotismo. Era a palavra que curava, era da palavra que fazia as curas. Por fim, ele aplicou esse mesmo método para si mesmo, ou seja, fez uma autossugestão. Ele afirmava: eu sou filho de Deus, e o filho de Deus é saudável, não é dominado por coisa alguma, porque Deus deu todo o poder ao homem. A essência do homem é a vida que tem a capacidade de reparar quaisquer desajustes. Compreendendo que o corpo é a sombra da mente, não há necessidade de se preocupar diante da doença. A mente é o projetor que faz aparecer na tela chamada corpo físico o filme intitulado A Doença. Por isso, para interromper tal projeção, basta mudar o filme do projetor mental. Como fazer isso? Justamente quando o corpo apresenta disfunções é que se torna mais necessário serenar a mente. Por isso tem que fazer aquele Shinsokan meditação para serenar a mente e recuperar a saúde. Colocar nela a verdade de que a essência do homem é vida, que possui a capacidade restauradora. Tanto o órgão afetado como os demais voltarão a funcionar normalmente, sem esforço desesperado para serenar a mente. É muito importante. Não precisa um esforço desesperado para serenar a mente. Basta fechar os olhos e sentir a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Quando a verdade de que a essência do homem é vida perfeita torna uma convicção, o corpo passará a funcionar perfeito como projeção dessa convicção da mente, desse pensamento gravado na mente. Todas as doenças resultam da fixação da mente, que é a ilusão da mente. Do ponto de vista físico, toda doença é consequência da má circulação do sangue e da perda de resistência à doença. Do ponto de vista metafísico, toda doença ocorre porque a mente se fixa na parte afetada. O sangue concentra nesta parte, o filme mental fica projetando a mesma cena do doente. Se a mente estiver totalmente livre, o sangue, que é a sombra da mente, circulará sem se deter em região alguma. O filme mental avançará e vai surgir a nova cena. Vai substituir a cena de doente por uma cena saudável, mas tem que fazer o filme avançar. Se ficar estacionado, vai ficar sempre mostrando a mesma cena. Por quê? A mente fixa na doença, a mente fixa na parte afetada. O sangue concentra nessa parte, o filme mental estacionário fica projetando a mesma cena. Por isso que não cura a doença, mas se deixar avançar o filme, vai aparecer uma nova cena da vida saudável. Doutor Cura Natural. Se confiarmos que melhor remédio é Doutor Cura Natural, que é a nossa força vital, e confiarmos plenamente em sua eficiência, ele se responsabilizar pela nossa cura e não permitirá que a febre aumente ao ponto de afetar o cérebro, nem deixará que a pulsação se acelere ao ponto de provocar a parada cardíaca. Doutor Cura Natural age mais rápido e acertadamente do que qualquer médico ou remédio, pois está dentro de nós e conhece perfeitamente o estado da parte afetada. Como ele pode controlar adequadamente a temperatura, as secreções e a produção de antitoxinas, suas providências são infalíveis.
Quem confia plenamente no doutor cura natural jamais adquire doença grave, mesmo que penetre em seu interior uma substância causadora de doença. Sua força vital bloqueará seus efeitos e a saúde será recuperada, evitando um grande mal. Isso eu posso testemunhar, porque antes da Setiana eu vivia doente, mas depois que eu mudei a minha postura natural, vi que eu sou vida perfeita, essa força da vida, que é a doutor cura natural, faz debelar a doença, faz que a doença, os problemas, não aconteçam na nossa vida. Eu costumava ficar muito gripado. Atualmente, praticamente, eu não sei. Acho que eu não sei o que é ficar gripado uns 5, 6 anos. Ilusão da mente. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. E essa é a questão. A ilusão da mente cria uma imagem falsa, que são doença ou infelicidade, que são nomes diferentes de imagens que a ilusão da mente manifesta na nossa vida. Isto é, são diferentes imagens falsas, formas, maneiras e coisas que a ilusão da mente cria para se manifestar. Imagem falsa é a doença, a pobreza, o sofrimento. São coisas criadas pela mente em ilusão. Por que Dr. Massaro Taniguchi diz que doença não existe, pobreza não existe? Porque não é criação de Deus, não é realidade. É coisa criada pela mente em ilusão, nosso pensamento, nossa crença errada. A doença, a pobreza, o sofrimento são como a foto que sai distorcida por causa da lente desajustada, ou a lente está suja, coberta de pó. Por isso que ele chama de nódulo da ilusão, quando a nossa natureza divina está coberta pela nódoa de ilusão, nossa força vital está coberta, como se a lente tivesse desajustada e sai a imagem desajustada como doença, pobreza, sofrimento. A ação do subconsciente é a mesma coisa que a ação do karma, pecado, ilusão, porque falar ilusão é que cria, mas quando fala ilusão, quando fala karma negativo, quando fala pecado, está falando da ação do subconsciente. Aqui está a figura conhecida, 5% é o consciente, a parte de baixo, 95% é o subconsciente. O que tem no subconsciente? Subconsciente é onde você registra as informações, é o teu currículo da vida. Teu currículo da vida, teu antecedente espiritual, é o teu histórico da vida, ou seja, registro de todos os pensamentos e atos. A isso, o povo da antiguidade chamou de karma. Karma. O pecado é o karma negativa do ato praticado, do sentimento. E a ilusão seria a karma do pensamento negativo ou a crença errada, crença negativa. Mas tudo é karma, na verdade tudo é ação do subconsciente. Por que é mais fácil estudar pecado, estudar ilusão? Porque são poucas literaturas que existem sobre como funciona o subconsciente. Quando você entende a natureza do pecado, a natureza da ilusão, você entende, seu subconsciente trabalha. O subconsciente é passiva, age conforme a ideia, pecado e ilusão, que são tipos de pensamentos, tipos de sentimentos gravados, quando ela encontrar a oportunidade. Por isso, se você tiver mente saudável, manifestando sempre gratidão, alegria, você não vai deixar a causa encontrar com a oportunidade. Causa não encontrando oportunidade, não manifesta a doença. Estou explicando isso porque no começo, quando eu lia sobre subconsciente, sobre karma, sobre pecado, ilusão, ficava confuso.
até me dar conta que tudo está falando da mesma coisa. Vê diversa literatura, um fala que é ação do subconsciente, outro diz que é karma, outro diz que é pecado, outro diz que é crença, e aí você fica confuso. Mas quando você entende que tudo isso é a mesma coisa, você, em vez de chamar karma ou pecado, ilusão, que é uma coisa complicada, chama isso de subconsciente, fica mais fácil de entender. Só que para entender como o subconsciente funciona, você tem que entender o que é pecado e o que é ilusão. Ilusão da mente, então, é o pecado, ilusão, karma, nódulo da ilusão, que é ação do subconsciente. Doença ou infelicidade são nomes diferentes da ilusão da mente, isto é, são coisas que a ilusão da mente se manifestou na forma. Por isso, se o sintoma da doença for combatido com operação ou remédio, sem a eliminar a causa, que é a ilusão da mente, terá a impressão de que houve a cura devido ao desaparecimento do sintoma. Mas isso não é cura verdadeira, pois é uma trégua passageira na qual a ilusão da mente terá escondido a sua imagem. Ressurgirá como mesma doença ou então aparecerá sob a aparência de uma outra doença em geral, muito mais grave. Você deve confiar na desintegração do karma. Desintegração do karma, seja desintegração com o desaparecimento do pecado, desaparecimento da ilusão, quando ela se manifesta na forma, manifesta como doença, como pobreza, como sofrimento. Algum sentimento, algum pensamento negativo está desintegrando, está desaparecendo. Você tem que confiar nisso. Se você não confiar nisso, você vai ficar com medo e vai ficar preocupado com o que está acontecendo. Toda causa quer dizer karma, pecado, ilusão, desintegra-se ao se manifestar. Mas se você ficar preocupado, se você ficar com medo, se você ficar angustiado, você transmigra o karma. A causa que transmigra se manifesta novamente da mesma forma ou sobre outra aparência, em geral, muito mais intensa. A forma mais fácil e simples de recuperar a saúde. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódulos da ilusão. Então, a palavra-chave é purificar. Como purificar? Purificar matriz da mente, está querendo dizer purificar aquilo que está gravado no seu subconsciente, ou seja, purificar o subconsciente, eliminar os karmas negativos, os pecados e as ilusões. Embora seja inevitável a concretização dos karmas negativos, é possível controlá-la através de uma postura mental correta e positiva. Nada é mais importante do que a gratidão. Se mantiver um espírito de gratidão com todas as pessoas, fatos e acontecimentos, seus karmas passarão a se manifestar de modo controlado e purificado e poderão levar a vida num clima de harmonia. Por isso que nada mais é importante que o sentimento de gratidão. A gratidão neutraliza, ou seja, evita a manifestação temporariamente ou imediata da ação do karma negativo, da ação do pecado, a ação da ilusão, ou evita a ação do subconsciente. Então, te dá um alívio, um tempo para você recuperar a tua energia nesse inteirinho, se você praticar bons atos positivos, os karmas negativos, os pecados, as ilusões, não vão ter espaço para se manifestar. Por isso que é importante você ter sempre sentimento de gratidão, você tem que exercitar, você tem que praticar
tem um vídeo que eu falo especificamente método. Você tem que praticar gratidão, você tem que praticar alegria. Como é que se pratica? No dia a dia, em pequenas coisas, não precisa parar. É fácil, você tem que praticar, exercitar, você tem que treinar a sua mente. Saúde, método simples de Shinsokan para ser saudável. Não é método simples de Shinsokan para curar da doença. É para manifestar a saúde, manifestar a felicidade, manifestando a saúde, manifestando a felicidade, naturalmente recupera a saúde, ou seja, a doença, a pobreza, os sofrimentos, as dificuldades desaparecem naturalmente, porque elas simplesmente é uma situação que surge na ausência do bem, da alegria, do amor, da saúde, da harmonia, da sabedoria. Muito obrigado, muito obrigado.